Uma centelha só, um grande fogo faz, queimando ao redor e a todos calor traz. O amor de Deus assim é. Se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. A primavera é a mais linda e verde estação. As aves a cantar e a flor que surge do botão. O amor de Deus assim é. Se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. Quero que você conheça a felicidade igual a que encontrei, que é a realidade. Do alto da montanha ao mundo vou falar que encontrei Jesus Senhor, eu quero transmitir. Boa noite a todos vocês. É com alegria que os vemos aqui nessa casa de Deus, presencialmente, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui então de Lajeado, Rio Grande do Sul. Também quero saudar os membros da congregação que se unem a nós pela internet e também a todos os que nos visitam. Temos algum visitante aqui presencialmente na igreja? Quero saudar aqueles que nos visitam aí também pela internet, se unem a nós. Então, para mais este culto, quem está aqui é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. Eu quero saudar a todos com as palavras bíblicas do Evangelho de Lucas, capítulo 10, onde leio: Maria sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Esse é um desafio continuado para você e para mim. Sentar-se aos pés de Jesus e ouvir o que ele tem a dizer. E Deus, com certeza, assim, pelo seu Santo Espírito, vai nos edificar naquilo que de fato é o mais importante, nesta vida e para a eternidade. Quero passar, neste momento, a avisos que são os seguintes. Então, cultos todos os sábados, às 18, e todos os domingos de manhã, às 9 horas. Também
teremos no próximo sábado, dia 26, após o culto, juventude. Então, desde já, todos os jovens convidados. Também quero aqui fazer um destaque ainda. Nesse sábado, então às 17 horas, aconteceu então o casamento do Haroldo Félix e da Suede, lá na Bahia, dirigido pelo colega pastor Walter Daniel de Oliveira, que dirigiu então o casamento do Haroldo e da Suede. Então, a próxima vez que ele vier à congregação, ele já vem como casado, estudante de teologia, então casado. Demais avisos, conforme segue aí na projeção. Quarta-feira temos estudo bíblico com transmissão pelo Face. E você é o nosso convidado. Quinta-feira, 20 horas, culto em Cruzeiro do Sul. E sexta-feira, também teremos às 19 horas, culto no Olarias. Então, são os avisos que nós temos. Convido a todos para se colocar em pé e nós iniciarmos o culto invocando a presença do nosso Deus. Seguimos conforme a proposta litúrgica. Em nome do Pai, que criou o mundo, nos deu a vida e a mantém em nós. Em nome do Filho, que morreu em nosso lugar, mas ressuscitou para nos dar vida. Em nome do Espírito Santo, que criou em nós a fé, a esperança e o amor, e nos capacita a orarmos e compartilharmos Cristo para todos. Amém. Amados em Cristo, como pecadores que somos, precisamos sempre de novo do perdão e do consolo de Deus. Por isso nós lhe confessamos os pecados e suplicamos o seu perdão. E se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em preparação à confissão, cantemos então o próximo hino. Todos podem se assentar. Tem compaixão de mim, Senhor, eu clamo pelo teu favor. Contrito está meu coração, concede alívio, paz, perdão. Deus justo e santo no julgar, se me quiseres condenar, perdido estou sem salvação, envolto em negra escuridão. O sacrifício que convém, que a ti, Senhor, agrada bem, é o triste, humilde coração que implora o teu real perdão. Supremo Rei, ó, vem fazer a tua igreja reviver. A ti daremos com amor os sacrifícios de louvor. Confessemos os nossos pecados a Deus, o nosso Pai, orando como segue em conjunto. Amado Deus, nosso Criador e Redentor, confessamos a Ti nossa triste situação. Somos por natureza pecaminosos e impuros. Pecamos contra Ti com os nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações.
A nossa única esperança de perdão está em Ti, concedido por causa do sofrimento e da morte de Jesus Cristo, em nome de quem rogamos pela Tua misericórdia. Amém. Meus estimados, o Deus da esperança teve compaixão de nós. Deu o seu Filho para morrer por nós. E por causa dele perdoa todos os nossos pecados. E aqueles que creem em Jesus, ele restaura a esperança e dá poder para se tornarem filhos de Deus, concedendo-lhes o Espírito Santo. Em sua grande misericórdia, Deus nos deu um novo nascimento e uma nova esperança através da ressurreição de Jesus Cristo. Nos alegramos e com ela melhor suportamos as dificuldades da vida. Aleluia. Amém. O introito para o culto de hoje é o Salmo de número 27. Salmo de número 27. E queremos pronunciar responsivamente um versículo oficiante e outro a congregação. Seguimos a NTLH, ou seja, a nova tradução na linguagem de hoje. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pediu uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus do Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim, não fiques irado comigo. Não rejeites este teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes e não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus o Senhor. Amém. Todos podem se assentar, cantemos o próximo hino. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro.
tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Queremos falar com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai, é sempre bom poder estar em Tua casa, diante do Teu altar, onde Tu nos abraças no Teu amor e graça em Cristo Jesus, na certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, na certeza do Teu amor e cuidado sobre nós em todos os dias e momentos. Te louvamos porque Tu vens a nós com a Tua palavra. Que pelo Teu Santo Espírito possamos, de fato, ouvir aquilo que Tu tens a nos dizer. E que pelo Teu Santo Espírito cresçamos naquilo que Tu esperas de nós. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Seguimos com as leituras indicadas. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Gênesis, capítulo 18, do versículos 1 a 14. Deus promete um filho a Abraão. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Mamre. Era a hora mais quente do dia, e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens, de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés, e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, deixem que eu os sirva. Eles responderam: Está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: Depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado. Escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos seus empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali, debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: Onde está Sara, sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: No ano que vem eu virei visitá-lo outra vez.
E nessa época, Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Porque disse que está velho demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez. E nessa época, Sara terá um filho. A leitura da epístola encontramos na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 21 a 29. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte de seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi nesse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Agora, eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. E Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados. Porém, agora ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhe dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. E para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Até aqui a leitura, então, cantamos o próximo hino. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade, só nele
encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. O Santo Evangelho para o culto de hoje encontramos em Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Jesus visita Marta e Maria, texto que leio então neste momento. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas e esta ninguém vai tomar dela. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos confessar a fé em conjunto, conforme então as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação pode se assentar. Esse é o momento então das crianças. As crianças vêm até a frente, aquelas que têm a oferta fazem a oferta, recebem a bênção e vão para a escola dominical. Muito bem, agora vocês juntam as mãos, fecham os olhos, abaixem a cabeça e recebam então a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora vocês podem ir, então, com a professora para a escola dominical. Em preparação à mensagem, o próximo hino. Queremos sempre ouvir a palavra do Senhor. Encontramos nela paz, pois nos há de conduzir ao bendito Salvador, que perdão e alento traz. É divino seu poder, salvará quem nele crê. A palavra de Jesus diz ao pobre pecador: como pode a vida obter salvação perfeita e luz, para andar com o Senhor e jamais esmorecer. Os seus passos guiará e esperança lhe dará. Doce verbo de meu Deus, sempre queiras consolar os aflitos neste val e as quietudes lá dos céus, aos cansados apontar, ó morada celestial. Quem me der estar em ti, livre do pesar aqui. Que Deus e Espírito Santo possa agir livremente no coração e na mente de cada um de nós. Que possamos, na ação do Santo Espírito, sermos fortalecidos em Jesus. E que nesse momento, também na ação do Santo Espírito, com o coração, com a mente, possamos nos assentar e ouvir Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. A primeira coisa que neste momento quero dizer para vocês, olhando para os textos da Bíblia de hoje, é que Deus vai ao encontro dos seus filhos. Ele vai ao encontro do seu povo. E anuncia a sua palavra, a sua mensagem, as suas promessas, as suas verdades. Nós vemos isso na leitura do Antigo Testamento, quando Deus visita Abraão. Ele foi ao encontro dele e anunciou a sua mensagem. Uma mensagem de salvação. Afinal, no descendente que viria, por meio dele, Deus abençoaria todas as nações da terra. Quando olhamos para o evangelho do culto de hoje, nós vemos Jesus indo na casa de Marta e Maria. A história é conhecida também por nós, pelo menos pela maioria dos cristãos. E o que Jesus faz lá na casa delas? Ele anuncia a palavra. Ele anuncia as verdades de Deus.
Ele revela com certeza a elas quem Ele é. E as palavras e promessas que Deus tem para todos a partir dele e da sua obra. E a partir desta palavra, Deus fez e faz todas as coisas. Quando olhamos para o Evangelho de João, capítulo 1, nós vemos que Deus, por intermédio da palavra, Ele criou o universo em 6 dias. E no 7º, Ele descansou. E foi essa mesma palavra por meio da qual Deus fez o mundo, que Deus também salvou o mundo. Porque aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. E o texto de João capítulo 1 diz adiante: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, a natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Então, por que é importante ouvirmos a palavra? Porque a palavra, o logos, usando o termo grego, é o próprio Jesus. Aquele por meio do qual Deus criou o universo. Aquele por meio do qual Deus trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna. A vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Como é importante agora, de fato, ouvirmos a palavra. Então, quando Maria estava sentada aos pés de Jesus, no sentido literal da palavra, Deus estava agindo por intermédio dessa palavra poderosamente, ou seja, em Cristo, fortalecendo ela na certeza das palavras e promessas de Deus. Quando nós olhamos para Colossenses, aí nós vemos aqui justamente uma afirmação bem importante que diz: por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha e nem culpa. Ou seja, por meio de Cristo Jesus, que vem a nós e que fez tudo por nós, que nos trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna, a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Então nós somos filhos de Deus. Não há mais mancha ou culpa por causa do pecado, porque Cristo cumpriu os mandamentos e pagou os pecados. Então é importante nós ouvirmos Jesus e estarmos aos pés dele, porque é nele que nós somos filhos de Deus e temos o perdão, a salvação, a vida eterna. E também porque é preciso a gente permanecer firme nesse alicerce seguro, sem se afastar da esperança que nós recebemos diante da boa notícia do Evangelho. Para a gente permanecer neste caminho, nesta verdade. E é essa mensagem que Deus quer que seja anunciada ao mundo. Mensagem através da qual nós pertencemos ao corpo de Cristo, que é a igreja. Mensagem através do qual nós somos servos da igreja, nesta missão de anunciar a palavra, a mensagem da salvação. O plano de Deus que é fazer com que todos conheçam então o maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos. É por Cristo que está em vocês que Deus dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória eterna e que aqui vivem na presença de Deus. E assim nós, na palavra, com toda a sabedoria possível, buscamos aconselhar e ensinar a fim de que as pessoas em Cristo vivam na presença de Deus e possam ser também espiritualmente adultas, maduras e unidas em Cristo. Ou seja, que estejam mais firmes nesse alicerce, sem se deixarem iludir ou enganar ou levarem por muitas vozes que clamam mundo afora. E podemos dizer assim, vozes que clamam e usam a própria palavra e o nome de Jesus, mas que
atribulam por vezes as pessoas, que tiram a paz delas, que escravizam elas, instigando elas a certas atitudes e práticas para que possam ser assim aceitas por Deus. Quando é a partir de Cristo que vivemos essas palavras e promessas maravilhosas, então, de Deus. É pela palavra que Deus vai trabalhar em nós continuamente e nos conceder os frutos que a gente precisa. Quem sabe para estar tranquilos, ou termos a capacidade ou a força até para sentar no momento da mensagem e ouvir a mensagem de Deus. Porque todos nós vivemos com certeza muitos desafios nos dia a dia. Podemos pensar nos desafios dentro de casa, na família, as funções domésticas, talvez os desafios profissionais, os desafios com a família, com os filhos. Ou seja, nós somos instigados a uma agitação, talvez ou a estarmos, talvez atribulados, impacientes, inquietos. E aí nós vemos justamente Maria sentada ouvindo Jesus. E vemos Marta justamente instigada por todas as coisas sobre a sua mente, sobre o seu coração. Mas ela, infelizmente, resistindo à obra do Espírito Santo, ela não senta aos pés de Jesus. Ela faz o que ela não deveria fazer naquele momento. E o próprio Jesus a adverte, chama e diz que aquilo era justamente, aquele seu estado, era por sua inquietação, por estar agitada, incomodada, preocupada com muitas coisas. Por isso ela não conseguia estar ali, sentar aos pés de Jesus e ouvir ele falar. Ele que nos fortalece nesta união com Deus, nessas certezas maravilhosas quanto à eternidade e quanto a esta vida. Ele que traz essa palavra que também, na ação do Santo Espírito, traz tantos frutos tão importantes para nós, para vivermos, sermos felizes, enfrentarmos as tribulações, as dificuldades da vida. É interessante como a gente é levado a perceber, né? Muitos talvez pensam, e nós às vezes pensamos, puxa, ir no culto para quê? É claro, nós viemos ao culto para louvar e adorar a Deus, agradecer a Ele por todas as bênçãos, mas o que também precisa acontecer é o sentar-se aos pés de Jesus e ouvi-lo. Nós no culto recebemos o abraço de Deus, o cuidado de Deus, o fortalecimento, a bênção de Deus, as suas palavras, as suas orientações que consolam, que fortalecem, mostram o caminho e que pelo Espírito Santo ainda trazem muitos frutos importantes que a gente precisa. O amor, a alegria, né, a paz, a paciência, a humildade, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio. Enfim, nós precisamos dessa ação continuada do Espírito Santo. E Cristo quer fazer o que conosco? Aquietar o nosso coração, nos acalmar, nas certezas que só Ele dá. Ele quer nos fortalecer para seguirmos a vida e enfrentarmos aquilo que é preciso, servindo justamente à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo, sem perder as certezas que a gente tem nesta vida e quanto à eternidade, por causa da obra de Jesus, não por aquilo que nós fazemos, podendo enfrentar os inimigos que ora se colocam diante de nós sem medo, como diz o salmista, tendo fé e coragem para seguir a vida, confiando nele, e sabendo que, ainda que um pai e uma mãe abandonem o filho, Deus vai cuidar de nós. Ou ainda que os governos, as autoridades instituídas, constituídas, não cumpram o seu papel, Deus vai cuidar de nós. Ou mesmo ainda que eu próprio seja frágil e fraco, Deus vai cuidar de mim. E vai cuidar dos meus queridos, ainda que eles sejam frágeis e fracos. É tudo pelo seu amor, pela sua bondade. Agora, pensando por outro lado, vocês sabem que por Cristo, ou seja,
pela fé que nós temos, nós sabemos que é isso que Deus espera de nós e nos ensina, até no 3º mandamento, santificar o dia do descanso. No Antigo Testamento tinha que ser o sábado. Agora, a partir do Novo Testamento, tanto faz o dia. É importante que a gente tenha um descanso físico, pelo menos um dia na semana, e que esse descanso seja santificado pelo ouvir da palavra. E quando isso acontece, o nosso descanso é potencializado. Ele é melhorado. Ou seja, não tem comparação. Um não cristão, ele vai descansar, mas ele não vai ter o seu descanso santificado pelo ouvir da palavra, por exemplo. Portanto, o descanso dele não vai ser potencializado. Não vai acontecer na medida e proporção que acontece a partir da presença de Jesus, ou do estar aos pés dele. Aquilo que acontece pelo ouvir da palavra. E eu imagino que você perceba isso na prática. Talvez muitas vezes nós não temos de fato vontade de ir ao culto, vir à igreja, ouvir a palavra. Pela nossa velha natureza, é uma luta. Aí nós nos disciplinamos, não, eu preciso ir, não, eu quero ir. Por vezes até dizemos, puxa, eu não gostaria de estar aqui, eu gostaria de estar fazendo qualquer outra coisa, menos ouvindo a palavra. Isso pela nossa velha natureza. É uma luta continuada. Mas pela nova natureza em Cristo, nós sabemos, não, eu preciso. Eu preciso disso. Eu quero ouvir. Eu quero que Deus e o Espírito Santo opere em mim justamente o fortalecimento na fé, a certeza das palavras e promessas de Deus, que Ele me dê o descanso e a paz para o meu coração, a quietude, ou seja, que Ele me conceda aquilo que de fato eu preciso também para viver a vida, servir aos seus propósitos na igreja, na família e no mundo, onde eu estiver. E para que eu seja uma luz dele também a brilhar. Ou seja, pela nova natureza em Cristo nós queremos, mas pela velha natureza nós vamos ter que sempre lutar com relação a isso. Porque, ora, também não vai ser fácil para nós sentar e ouvir Jesus. Talvez pelo coração, que vive as suas fragilidades, as suas fraquezas, pelas nossas lutas, os nossos dissabores, talvez as ansiedades que temos. E é fato, infelizmente, muitas vezes, Deus não está no devido lugar na nossa vida. Aí pecamos contra o 1º mandamento, porque colocamos outros deuses diante de Deus. Outras coisas mais importantes do que Deus, as suas palavras e promessas, a presença do próprio Cristo. Ora, que vem com o seu corpo e sangue na Santa Ceia, ora, elegemos outros deuses na nossa fragilidade. E essa luta é continuada. Mas, queridos irmãos, queridas irmãs, por que é importante ouvir, sentar e ouvir Jesus? Por que é importante? Primeiro, pela salvação de todos nós, o fortalecimento na fé. Para que nós possamos receber de Deus o seu abraço, a sua bênção, o seu consolo, a sua orientação. Os frutos que a gente precisa, que fazem tão bem. E você vai perceber que muitas vezes, quando, mesmo no teu coração, você lutou contigo para vir à igreja, depois você saiu consolado. Você saiu fortalecido, abraçado por Jesus. Você sente justamente os frutos da presença de Jesus na tua vida. Perceba isso. E assim vai ser. Todos aqueles que têm essa oportunidade, ou seja, aproveitem essa oportunidade, não impedem o Espírito Santo de agir, vão sentir os benefícios justamente desta obra. E como é importante estarmos assim fortalecidos. Também vai ser mais difícil de o diabo, o mundo e a carne nos levar, ou sermos seduzidos por tantos que usam a Bíblia para escravizar e por vezes atribular as pessoas. Talvez, quem sabe, mexer com as emoções e deixar as pessoas piores do que antes. Ou talvez sensibilizá-las para que elas possam, assim, servirem aos propósitos que eles mesmos almejam, usando Deus e a sua palavra. O próprio nome de Cristo para isso. E com muita habilidade. Infelizmente. Mas nós, fortalecidos, vamos viver melhor, mais fortes, mais felizes e vamos seguir rumo à salvação, à vida eterna.
confiando justamente em Cristo, ou menos temores, ou enfrentando melhor os temores, diante das dúvidas sendo orientados, diante dos desânimos renovados, diante das fraquezas fortalecidos. Que Deus e Espírito Santo possa motivar você sempre a sentar aos pés de Jesus, a parar para ouvi-lo na tua casa. Sente-se e ouça Jesus falar. Deixe o resto. Ou deixe as outras coisas e ora, venha até a casa de Deus e sente-se aos pés de Jesus e ouça Ele falar através da sua palavra. Sinta o seu consolo, perceba a sua bênção, perceba a sua orientação e que pelo Espírito possamos seguir isto e sermos felizes por tudo isto e sermos instrumentos também diante de outros, instigando e convidando eles a fazerem a mesma coisa, para viverem essas palavras e promessas de Deus em Jesus de uma forma melhor, mais segura em todos os dias. Em nome de Jesus, o Verbo encarnado, a palavra revelada. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Nós queremos neste momento, então, durante as ofertas, cantarmos o próximo hino. Todos podem se assentar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo tempo que tiver, ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Queremos falar com Deus em oração. Ó Senhor Deus, Pai Celestial, tendo a Ti como luz da nossa salvação, Nada temos a temer. és a fortaleza da nossa vida e por isso não precisamos temer a ninguém. É nossa alegria habitar e orar em Tua casa, pois é o lugar da Tua habitação. De acordo com a Tua promessa, sabemos que se Te procurarmos, iremos Te encontrar.
dá-nos a paciência e a coragem para esperarmos por Ti, para que possamos ver a Tua bondade entre nós. Sabemos, ó Senhor, que Tu desejas que andemos que andemos retamente aos Teus olhos. Mas isso não é possível sem a Tua ajuda. Assim como fizeste a fé de Abraão ser para a justiça, assim também faze o mesmo com nossa fé em Cristo. Em Tua justiça é que ousamos estar diante de Ti e tornar conhecidos os nossos desejos. Por nós próprios não somos dignos de qualquer coisa que pedimos. Não nos regozijamos em nossos sofrimentos, mas procuramos escapar de sofrermos por Ti e pelos nossos semelhantes. Não temos sido zelosos em ensinar aos outros o caminho da salvação. Nós nos ocupamos com muitas coisas terrenas e negligenciamos as oportunidades de nos sentarmos aos Teus pés para ouvir a Tua palavra. Estivemos sempre mais preocupados em providenciar alimentos para os nossos corpos do que procurar nutrimentos para nossa alma. Por essa falta de preocupação espiritual e desconsideração pela Tua verdade, perdoa-nos, ó Senhor. nos ajude a estarmos cada vez mais ocupados contigo, ó Senhor. De forma especial, nesse instante, te pedimos por todos os idosos, teus filhos. Cuida deles. Que sintam o teu abraço, a tua presença. Que sejam renovados dia a dia. Te pedimos pelos enfermos. Conceda a cura para eles. Ou o céu, se tu quiseres chamar. Senão a força para carregarem a cruz. Cuida dos enlutados. Consola eles na esperança de em Cristo um dia estarem junto de seus queridos. De forma especial, te pedimos pelos enlutados de Vitório Miguel Fácil, pai de nossa irmã Elisete Fácil Lampo, que faleceu no dia de ontem e foi sepultado hoje em Paraíso, Santa Catarina. Enfim, consola e fortaleça esta família enlutada, que sintam o teu abraço, o teu cuidado em Cristo. Queremos também nesse momento, ó Deus, te louvar pelos aniversariantes da semana que hoje termina e da semana que amanhã inicia. E te louvamos por tudo que tu fizeste por eles e te pedimos os continues guardando e abençoando na tua graça e grande amor. E nesse momento também, Senhor, de uma forma especial queremos te pedir pelo Haroldo Félix e a Suede, que receberam a bênção sobre o seu matrimônio agora no final da tarde de hoje. Te louvamos, ó Deus, porque tu os dirigiste um ao outro e abençoaste a união deles com a tua palavra, com a tua presença, enfim, com a tua bênção, com tuas palavras e promessas. Te rogamos, continues cuidando do Haroldo, que ele possa seguir firme depois nos seus estudos, no seminário, e que ele venha a se formar, sendo acompanhado, então, por sua esposa Suede. Nas tuas mãos os colocamos certos também do teu amor, do teu cuidado, da bênção e direção sobre esses teus servos, sobre esses teus filhos. Também, Senhor, queremos te pedir, preserva a liberdade religiosa em nosso país e abençoa o nosso mundo com paz, para que a tua igreja possa florescer livremente. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha.
E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil neste momento da Santa Ceia. A distribuição acontece conforme o costume da congregação, instrumentista, apoiadores, e aí a congregação em duas fileiras vindo pelo centro e retornando então pelas laterais. Queremos cantar o que for necessário então para a distribuição da ceia. Todos podem se assentar. Tomai, comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os pecados. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus. Digno és, ó Cordeiro, de todo louvor. Graças nós rendemos por teu amor. Tua seja a glória, o domínio também, para todo sempre. Amém. Amém. Teus são os poderes e os tronos também, hoje e para sempre. Amém. Amém. Glória nas alturas, na terra também. Glórias, aleluia, amém, amém. Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Cristo disse: vós sois o sal da terra. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, sim eu sei, quem segura minha mão é Jesus o Redentor. Precisamos da paz, do amor de Cristo. Precisamos do pão que é eterno. Luzeiros de Cristo somos e arautos da salvação. Luzeiros de Cristo somos e arautos da salvação. Vou falar
de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, sim eu sei, quem segura minha mão é Jesus o Redentor. Este verdadeiro corpo e sangue de Jesus os fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todos sempre. Amém. Queremos juntos render graças ao nosso Deus. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Queridos irmãos, queridas irmãs, depois de estarmos assentados aos pés de Jesus e ouvindo a sua palavra, que possamos seguir com Ele. Agora sigam com Jesus e sigam bem. Nos despedimos então na saída.